Você acompanha a partir deste momento o programa Mercado e Companhia, que tem como objetivo abordar assuntos da economia local, estadual, nacional e internacional de maneira prática e compreensível. Nesta edição, conto com as presenças dos professores Ricardo Torquato, professor, mestre da Unicesumar, e do coordenador do curso de administração, professor mestre Anderson Toreggiani. Estarão comigo aqui debatendo sobre o papel do profissional de jornalismo no Estado Democrático de Direito. A partir deste momento, programa Mercado e Companhia. Fique conosco. Nessa semana, tivemos a notícia do governo argentino aprovando o retorno da censura da imprensa. Então, esse é um tempo, a censura na imprensa é sempre polêmico. Então, hoje, falando da importância desse profissional da comunicação, do jornalismo para o Estado Democrático de Direito, convidamos o professor mestre Ricardo Torquato, professor, coordenador do curso de jornalismo e publicidade e propaganda da Unicesumar. Na oportunidade, parabéns, professor, pelo conceito 5 no curso de jornalismo. E o professor mestre Anderson Toreggiani, professor coordenador do curso de administração da Unicesumar. Professor, como é que o senhor vê essa decisão do governo argentino interferir na censura da imprensa daquele país? Olha, a gente tem que ver sempre a censura com preocupação, né? Porque quando você restringe o direito da pessoa dela se expressar, você acaba comprometendo o Estado democrático. Quando a gente fala em Estado democrático, parece que é alguma coisa muito longe do nosso dia a dia, mas não é. O Estado democrático é um Estado onde você pode se manifestar, onde você pode concordar ou discordar das pessoas, onde você pode criticar as pessoas quando elas precisam receber uma crítica. E as pessoas, elas confundem o papel do jornalista. Elas acham que o jornalista está ali para criticar, ou está ali um sujeito impertinente, importuno, desagradável, né? Resumindo, um cara chato que quer falar das coisas que ninguém quer falar. E o papel do jornalista é esse mesmo. Mas ele não faz isso porque ele é um cara chato, ou porque ele quer ser chato, ou porque ele quer aparecer. Ele faz isso porque o leitor dele precisa saber das coisas. Para ele decidir, ele precisa estar bem informado. Para você ir ao centro de uma cidade, você precisa saber o caminho. Você precisa saber onde cai uma árvore, onde tem um buraco, onde que a estrada está ruim, para você desviar desses caminhos. A informação é fundamental em qualquer aspecto da vida da pessoa. Quando você cerceia essa informação, por exemplo, você não permite que você diga onde estão os buracos na rodovia, não vai evitar que as pessoas peguem essa rodovia. Não vai evitar que as pessoas cheguem nas cidades, mas provavelmente vai acontecer vários acidentes, você vai ter muito prejuízo e você não vai tirar o buraco do caminho, ele vai continuar lá, porque não é o jornalista que faz o buraco está lá, o jornalista vai contar o que está acontecendo. Então, quando você cerceia a informação, na verdade você quer evitar que as pessoas, a população, fique sabendo do que eles estão fazendo. É claro que há bons e maus jornalistas, mas para isso existe a lei. Você tem calúnia, difamação e injúria, que são questões legais e que estão basicamente no Código Penal e que dão cadeia. Além disso, no direito civil, você também pode ser punido pecuniariamente, ou seja, o jornalista pode pagar uma indenização se ele estiver pondo uma inverdade. O que acontece é que os políticos em geral, de todos os estados, acho que acredito de todos os seres humanos, todos os políticos do mundo, eles não querem que as mazelas deles apareçam. O que acontece? É melhor você calar o jornalista. Mas aí vai acontecer um movimento o movimento vai continuar acontecendo. Você proibir as pessoas de falarem do que está acontecendo não vai acabar com o que está acontecendo. Ele vai continuar acontecendo, mas quieto, não de uma forma democrática. O que a gente vê, Torquato, é que quando isso acontece é que apenas retarda aquilo que era para acontecer. Ou seja, o movimento da sociedade ele pode demorar um pouquinho a acontecer. Mas ele vai acontecer. Não, ele vai demorar para aparecer. Isso. Então vai acontecer mais ou menos como os protestos que estão acontecendo então, aí, professor, todo mundo quebrando eu poderia tudo. dizer que ao tentar calar a imprensa,
o governo ele está adiando a convulsão social? Não, porque ela vai acontecer, a hora que ela acontecer, ela acontece de uma maneira muito mais agressiva do que normalmente aconteceria se fosse diariamente publicado as notícias? Adiar a convulsão, não. Ela vai provocar uma convulsão. De outra forma, se houvesse informação, as pessoas tivessem condições de julgar num determinado momento, ele teria uma eleição, uma coisa assim, ou um referendo, alguma coisa nesse sentido. Ele poderia começar, a população vai se sentir mais confortável a se manifestar. E aí essa manifestação seria uma manifestação pacífica no sentido de que seriam protestos via jornais, internet, essas coisas. Quando isso também é cerceado, as pessoas continuam guardando aquela raiva, ela vai se acumulando. Há uma violência de tipo, cala a boca, né? Mandou calar a boca. Você fica de boca calada, mas chega uma hora que você não aguenta mais. E você sabe, quando você abrir a boca para falar, vai acontecer uma violência. Então você já age com violência. Torquato, em países onde a internet, que ela vem, não sei, talvez inadequado termo, suprir a falta de uma imprensa oficial, ou seja, o que é informal assume esse lugar. O que a gente vê em casos lá que ocorreram no Oriente Médio é que a população ela arruma um jeito de se comunicar e trazer a realidade à tona. O ser humano é um ser comunicativo, né? Quando você está para morrer, né, à beira da morte, né, a última coisa que termina é a comunicação, né? É o momento que o padre fala, cala a boca, eu vou te dar uma extrema-unção aqui, ou o pastor faz a última oração. Ainda assim é um processo comunicativo. Tem não me lembro o nome do pensador aí que está morrendo, teve uma doença dessas degenerativas, e ele conseguia se comunicar apenas piscando os olhos, né? E ele escreveu 2 livros piscando os olhos. E aí chegou um momento que ele já não conseguia mais se comunicar por aí. É o físico Steve, da Universidade de Oxford? Acredito que eu não me lembro o nome, eu sei que eu li a história. E até gerou um filme do Escafandro, né? O que acontece? A última coisa que ele escreveu está cessando a comunicação. Eu já morri. Ele não tinha morrido ainda, mas ele não podia mais se comunicar. Então, a comunicação é natural do ser humano. De alguma forma você vai se comunicar. Isso acontecia, por exemplo, na Idade Média, na Idade Moderna, na França. Tem um livro muito bom do Habermas, né, que é o espaço público, espaço privado, em que ele fala sobre isso, né? E no espaço público seriam os bares. Antigamente, na época da abolição da escravidão, as pessoas iam para os bares, tomar lá a sua cachaçinha, e eles iam falar da situação da escravidão, como aquilo era desumano, né? E dali foi gerando um movimento, as coisas foram acontecendo. Independente das pessoas mandarem calar a boca, eles achavam um lugar para tomar um traguinho, tomar um café e discutir os problemas sociais que estão acontecendo, porque os problemas vão continuar acontecendo. Então, a condição para se manter um Estado totalitário seria, então, cercear o processo de comunicação ou dominar o processo, que é o que a Argentina está tentando fazer. Que a Venezuela também fez no passado com o Hugo Chávez. E que o capitalismo faz de modo geral. Né? O nosso Estado livre e democrático que a gente imagina hoje no Brasil... Tem os dois extremos, né, professor? Se por um lado tem o cerceamento da comunicação, por outro existe a manipulação da informação. Pois é, aqui no... Vamos falar no estado do Paraná, por exemplo, vamos falar bem perto de casa, você vê uma cobertura da imprensa, por exemplo. Vem um governador e inaugura uma estrada. Lindo. O que a imprensa fala? Quanto custou a estrada? Não é? A extensão. Como vai melhorar a vida das pessoas? Quem vai atender? Né? Que maravilha, governador, o senhor construiu uma estrada. Mas nenhum jornalista vai medir a altura da malha asfáltica. Se ele for medir a altura da malha asfáltica e checar com o contrato, ele vai encontrar inconsistências. Poderá, né? Poderá. Poderá. Mas assim, a imprensa está tão acostumada a servir os governos que não há essa preocupação de ser o chato, de procurar algo ilegal, diferente, errado, né? Isso que parece que está ocorrendo com os estádios da Copa. Exatamente. Né? Parece. Ou seja, o pessoal está falando, mas peraí, um estádio ali é 20 bilhões.
peraí, não, já está em 30. Não, estou lançando os valores aqui aleatoriamente. Como que você levanta tantos estádios no país e tem tanta dificuldade em levantar hospitais, creches, essa colocação. escolas? Quando você fala de asfalto assim, a pessoa fala assim, mas por que você vai ficar medindo? Se no contrato está 5 centímetros e a gente colocou 4, qual é o problema? Você multiplica 200 quilômetros vezes 1 centímetro, você vai ver o tanto de asfalto que eles ganharam. Perfeito. Na história. Só que o jornalista ele já não vem com essa preocupação mais. Assim, na própria academia hoje, quando você fala esse tipo de coisa, a pessoa fala, lá vem o chato. Entendeu? Parece uma coisa de cara chato e pertinente, fica procurando detalhezinhos. Mas esses detalhes são fundamentais para você descobrir, por exemplo, aquele cartel que tinha no metrô de São Paulo. Como eles descobriram agora a máfia dos fiscais na capital. Então, assim, faz parte do trabalho do jornalista investigar, checar se aquilo. Ele não está lá para fazer assessoria de imprensa. Ele não está lá para fazer um acompanhamento que vai ser feito. Ele está lá para informar o público dele. E esse público vai acreditar no que ele está escrevendo a partir da quantidade de pesquisa que ele tem. Mas quando vem o Estado e fala, não, você não pode falar mal, é sinal que a coisa está tão ruim que nem eles estão controlando mais. Isso daí, só fazer um paralelo aqui, a respeito da comunicação, você fez menção a respeito da comunicação nas empresas. Ontem eu ouvi um artista famoso falando assim, agora eu vou poder também fazer merchandising, eu vou poder participar das publicidades, porque eu, como jornalista, não era autorizado pela minha empresa. Então agora eu deixo de ser jornalista, vou só assumir o papel de artista, eu posso fazer isso. A comunicação, ela tem esse lado, né? E raramente a gente vê lá aquele famoso, vou dar um exemplo aqui, Ayrton Senna, quando vinculava a imagem dele ao Banco Nacional, coincidentemente, após a morte dele, o Banco Nacional teve problema. Né? Tem um caso mais específico com um jornalista e economista, né? Que foi aquele caso do Bradesco, esqueci o nome daquele comentarista famoso, morreu esse tempo atrás. Ele era comentarista de economia, não vou lembrar o nome dele. Gente, era da Rede Globo lá, que era o top, né? O must. Ele chegava lá e ele apresentava a economia, ele falava sobre economia. Ele é jornalista e ele era economista, então ele poderia falar. E as pessoas tinham uma confiança muito grande nele. Né? As pessoas ouviam, seguiam os conselhos. Tal. E aí o Bradesco, né, um banco, veio e ofereceu um bom dinheiro para ele fazer uma propaganda de previdência privada. Né? E ele fez a propaganda, a Globo foi obrigada a demiti-lo. Porque ele tinha, pela própria empresa de TV, ele tinha um respaldo, ele tinha uma credibilidade do público que não era dele. Perfeito. E que ele comercializou. Perfeito. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos para discutir, né? O tema é bem polêmico, né? O tema é bem abrangente e voltamos, né, após os nossos comerciais, né, com o professor Anderson Torregiani e com o professor Ricardo Torquato para discutir o papel do profissional de publicidade, propaganda, de jornalismo, de comunicação em um Estado democrático de direito. Fique conosco. Voltamos já. Você que nos sintonizou agora, você acompanha o programa Mercado e Companhia. No programa de hoje, nós discutimos o papel do profissional de jornalismo, de comunicação, no Estado Democrático de Direito. Tivemos aqui no primeiro momento a discussão sobre a recente decisão do governo argentino de cercear, né, a imprensa argentina sob a alegação de que a imprensa estava fazendo oposição ao governo. No Brasil, recentemente também tivemos aí o relato de profissionais
de jornalismo, da imprensa, sendo agredidos nos movimentos aí pelas cidades, professor. Como é que o senhor vê essa agressão, algumas vezes, do que o governo chama de baderneiros, né, à imprensa, de não querer o registro? Como é que o senhor vê esse momento aí também? No quadro anterior é o Betting, né, que eu estava falando sobre o exemplo do Joelmir Betting. Perfeito. Foi ele que, inclusive, acabou com a carreira dele de comentarista em função desse material. Esse envolvimento. Eu vejo desse aspecto. Hoje a imprensa no Brasil ela está completamente submetida ao governo e aos governos em geral. Só a verba de empresas, de anunciantes privados, vamos dizer, de empresas, não é suficiente para custear as empresas de comunicação. É um custo muito alto, né? Eu trabalho na imprensa desde 92, nunca vi nenhuma dar lucro. Né? É um custo muito alto de mão de obra, um custo muito alto de impressão, é um custo muito alto de equipamentos que tem que estar sempre sendo substituídos, porque a tecnologia continua avançando. Então, assim, não tem dinheiro suficiente para financiar. Nem mesmo a maior empresa de televisão do Brasil tem condições de não contar no seu orçamento com a verba do governo, que é uma verba espetacular. Então, o que acontece? Quando aquele veículo de comunicação, ele simplesmente acena com a possibilidade de fazer oposição, tirando essa TV que é a maior do Brasil, ela é a única que tem realmente um poder de fogo muito grande. Ela vira para um lado do governo, ela derruba o governo. Mas tirando essa empresa, o restante não consegue fazer isso. Professor, eu fico com a dúvida seguinte, sendo o povo, não é cultura do povo ler, né, vamos dizer assim, será que o povo teria condições de manter uma imprensa livre a seu favor? Esse é o problema. Porque quando falamos sobre essa vinculação da imprensa com partidos, né, com governos, nos coloca a ideia de que o ideal seria a imprensa livre. Mas uma imprensa livre pressupõe alguém financiando o poder da comunicação, a investigação, a comunicação. E será que o povo conseguiria manter essa imprensa livre? Porque nós temos alguns exemplos, né, de jornais independentes que simplesmente não avançam. Não avançam por quê? Porque as pessoas que leem, as pessoas que investem em comunicação não mantêm. Que problema que acontece? Por exemplo, a comunicação toda ela está sofrendo uma transformação que eu acredito que nem ela ainda consegue se entender. Ou seja, a influência da internet, os veículos de comunicação estão se adequando. Alguns estão até deixando da imprensa, né, o papel impresso, para poder trabalhar isso. Aí há um movimento onde se percebe que o leitor não deixa de ler o impresso. Então, ainda está se adequando a isso. Eu acredito que a comunicação está procurando como lidar com essa situação. Uma coisa que, na minha opinião, eu acho interessante é que nos parece que o público, de uma forma geral, está buscando mais informação. Agora, aonde e qual é a qualidade dessa informação? Quem media, né? Isso nos remete, né? Isso nos transporta aí no túnel do tempo, a própria história do Karl Marx, que era editor, né? Era editor, né, de jornais, não é isso? Então, é ele que selecionava as matérias e todos os jornais dispensavam ele, mandavam ele embora. Ninguém queria ele como editor mais. Embora um excelente escritor, um pensador brilhante, né, da sua época, mas ninguém queria mais o Marx. Por quê? Porque o que ele colocava no jornal, muitas vezes, não vendia o jornal. Então, essa era uma discussão que já não é moderna, essa discussão. Né? Essa é uma discussão que já vem de longa data. Né? Professor Anderson, como é que o senhor vê o papel do jornalismo na profissionalização das organizações? Aonde que o jornalismo pode contribuir para que as empresas
tem um melhor posicionamento competitivo no mercado? Bom, considerando o mercado, vamos falar desse mercado globalizado. O que aconteceu lá no Porto de Paranaguá, com o incêndio lá do depósito de açúcar, o que aconteceu agora de novo essa semana, que queimou mais um depósito. Esses dois acidentes influenciaram na cotação do açúcar no mundo todo. No mundo todo. Então, isso é um exemplo da importância e da responsabilidade que esse comunicador ou jornalista, certo? Ele tem perante os negócios. Ou seja, eu estou falando de dois fatos reais. Mas se o jornalista ele fala alguma coisa ou ele publica algo inverídico, ele influencia uma situação que pode afetar o mundo todo. Certo? Então é muito importante, há um senso de responsabilidade muito interessante, a gente percebe isso aqui no nível de Brasil. Então é muito importante. E esse seria um outro departamento que todas as empresas, se ela não tiver condição dela ter o departamento dela, ela deveria ter a assessoria de um profissional ao lado para saber como levar o produto dela, como levar o serviço dela até o cliente dela. Um outro exemplo a respeito dessa importância. Todo o processo de recall que as empresas utilizam para tratar os problemas dos seus produtos, isso é um serviço de comunicação. Né? Nós temos aí, essa semana passada, agora a Folha de São Paulo, ela veio trazer que essas ações de recall das empresas, elas estão passando já de bilhão. Ou seja, o que é isso? É custo ou é investimento? A gente sempre tem que analisar dos dois lados. A princípio é custo, porque foi um defeito, detectaram e tem que pagar para arrumar. Mas, por outro lado, como a responsabilidade civil dessas empresas por um possível problema está sendo fato também no futuro, ou seja, em termos de problema, o cliente vai lá, aciona e ganha e a empresa tem que pagar, então é melhor eu bancar isso agora ou deixar para o futuro. Isso eu também vejo como responsabilidade da comunicação, certo? Dentro das empresas. Bem, professores, eu vejo assim, o papel do jornalismo fundamental até para outras ciências, para o avanço de outras ciências, seja a administração, seja o direito. A informação ela vai realimentando todo um processo de pensamento do homem que certamente nos conduz a um processo dialético, né, da própria evolução do homem. Professor, para as considerações finais, o que tem a oferecer, por exemplo, um curso de jornalismo conceito 5, né, segundo um dos melhores cursos de jornalismo do país, que é da Unicesumar, o que ele tem a oferecer para a formação desse novo jornalista no mercado? Nós temos uma estrutura que já é reconhecida, né, nacionalmente, a estrutura da Unicesumar, que é diferenciada, né? Você tem equipamentos de última qualidade, mais recente tecnologia, você tem profissionais formados com mestrado e com bastante experiência de mercado, criando uma aderência, tanto na formação acadêmica e criando um ambiente proativo para que eles possam produzir, reproduzindo as condições do mercado e, ao mesmo tempo, com a base teórica para poder evoluir mais. Então, eles têm a fundamentação teórica suficiente, reforçada, com muita qualidade, e eles têm toda a experiência de mercado dos profissionais que atuam nesse curso. Somado a isso, há uma série de estratégias em que os alunos são cobrados constantemente e em alto nível. Então, nós temos realmente uma cobrança muito grande perante os alunos. Eu, como coordenador, cobro muito dos meus professores também, porque é uma responsabilidade muito grande com esses profissionais e a gente quer que eles saiam no mercado e tenham pleno emprego. Desses formandos, nota 5, todos estão empregados, não tem ninguém parado. Então, e hoje mesmo eles estão indo lá no Sindicato dos Jornalistas, lá em Curitiba, buscar mais 6 prêmios do Sindicato dos Jornalistas como os melhores trabalhos acadêmicos em suas áreas. Então, assim, esse resultado é fundamental para o currículo deles. Muita gente fala, é o marketing da instituição, pode até ser, mas quem vai tirar o melhor proveito são os alunos. São os alunos que saem hoje no